Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moster e hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo muito importante, mas muito importante mesmo dentro da biologia. Bem, na verdade todos os conteúdos de biologia são importantes, mas hoje vamos falar exclusivamente da membrana plasmática. Galera, com certeza você já ouviu falar na membrana plasmática. É só você lembrar aí no primeiro dia que você chegou na escola, né? Você tinha lá 2, 3, 4 aninhos de idade e a professora disse: nunca se esqueçam na vida que o estado físico é sólido, líquido, gasoso e que principalmente uma célula apresenta 3 estruturas que são membrana, primeira, citoplasma e núcleo. Passou lá o segundo dia, terceiro, quarto dia, você viu, nossa, existem outros estados físicos além do sólido, líquido e gasoso, e também a célula não tem só membrana, citoplasma e núcleo, né? Tem outras estruturas a mais. E é sobre essas outras estruturas a mais que nós comentaremos hoje. Na verdade, sobre uma estrutura, que é a membrana plasmática. Vamos lá então, pessoal. Essa membrana plasmática, o que ela é? Ela caracteriza-se como uma estrutura, como nós já falamos anteriormente, e essa estrutura ela possibilita uma delimitação. Ou seja, você tem uma célula e em volta dessa célula você tem uma camada. E essa camada, certo? Ela vai delimitar o meio extracelular do meio intracelular. Essa camada, então, pessoal, ela vai funcionar como uma barreira. Uma barreira que passam algumas coisas, né? Alguns nutrientes passarão por essa membrana. Então, a gente já pode pensar, bom, mas eu ouvi uma música que falava assim: mas tudo passa, tudo passará. Bem, a música é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente toda a letra. Bem, essa música não faz nenhuma relação com a membrana, porque nem tudo passa e nem tudo passará. Somente o que ela permite, o que nós já vamos pensar então. Bem, então quer dizer que a membrana, ela faz então uma espécie de separação do meio externo para o meio interno, e só passa pela membrana aquilo que ela permite. Isso mesmo, galera. E por isso que nós chamamos a membrana de permeável. Basicamente, nós chamamos uma membrana, ou dizemos que essa membrana tem uma característica sendo permeável seletivamente, com permeabilidade seletiva, ou seja, entra aquilo que ela quer, sai aquilo que ela quer. Bom, mas o que entra, o que sai? Por exemplo, podemos pegar aí o oxigênio, alguns nutrientes, e os resíduos eles também precisam sair de dentro da célula. Então quem faz esse controle é quem? A nossa membrana plasmática. Bem, galera, mas do que é constituída uma membrana plasmática? Uma membrana plasmática ela é constituída basicamente aí de proteínas, lipídios e outras substâncias. Ela vai apresentar uma espessura que vai entre 6 a 10 nanômetros. E inserida aí na sua estrutura, o que nós encontramos, pessoal? Nós encontramos proteínas e uma dupla camada de fosfolipídios, né? O que caracteriza o nome bicamada fosfolipídica. Quando nós pegamos o livro de biologia, nós observamos algumas características da mesma. Por exemplo, permeabilidade seletiva, bicamada fosfolipídica, que é o que nós comentamos aqui. E, principalmente, né, quando fala-se em membrana, fala-se de um modelo chamado de mosaico fluido, que nós já vamos falar um pouquinho mais no decorrer desta aula. Certo, galera? Bem, essa membrana, então, ela apresenta, além das proteínas, além dos lipídios, elas apresentam longas cadeias do quê? Longas cadeias de carboidratos, né, que são os hidratos de carbono ou simplesmente açúcares. Bem, essas cadeias de carboidratos, elas encontram-se ligadas ou às proteínas ou aos lipídios presentes na superfície externa da mesma. E o que isso permite, pessoal? Isso permite a formação de glicoproteínas e glicolipídios, ou seja, o glicocálix presente na membrana. Os esteroides, por exemplo, nós encontramos ali os esteroides, como o colesterol, que estão presentes lá nas células animais, né? E também podem ser encontrados, né, na membrana, né, como citado aqui anteriormente. E nesse caso, o que esse colesterol faz? Ele vem e diminui a fluidez e aumenta também a sua estabilidade. Certo, pessoal? Bem, mas a gente vai pensar assim: qual que é a função, né? Qual que é a função de uma membrana? Então, dentre as diversas funções aí de uma membrana plasmática, nós podemos citar, então, primeiro, delimitar a célula separando do meio interno o meio externo, né? Separa então o meio interno do meio externo. O que ela faz também? Protege. Protege quem? Protege a célula contra a ação de quem? Contra a ação de diversos agentes. Terceiro, qual que é a característica, né, que nós podemos citar aí como uma função da membrana? Por terceiro lugar, né, em terceiro lugar, nós podemos citar aí o controle que ela faz das substâncias que entram e das substâncias que saem da célula. E por fim, resumidamente, nós podemos então citar que dentre as funções dessa membrana, ela também é capaz de detectar sinais do meio externo. Certo, pessoal? Lembra lá atrás nós comentamos sobre o modelo mosaico fluido? Sim, esse modelo mosaico fluido ele foi proposto em 1972 por dois caras, né? Singer e Nicolson.
Então, nesse modelo, eles visam explicar o quê? Explicar, pessoal, que a membrana, ela faz, né, uma espécie, ou ela caracteriza-se como sendo uma espécie de um mosaico, justamente por quê? Porque ela apresenta ali diversas proteínas, né, e essas proteínas estão inseridas em um fluido de lipídios. Logo, só lembrando, pessoal, essa membrana ela não é estática, né? Então ela tem uma permeabilidade, né? Certo? Ela consegue controlar, e isso é o que caracteriza justamente o nome que foi proposto aí por Nicolson e Singer lá na década de 70. Os lipídios, pessoal, nós vamos chamar então de fosfolipídios, né? Presentes na membrana, eles têm uma característica interessante, né? Primeira coisa, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, né? O que é molécula anfipática? Você vai pensar assim, nossa, o que é isso, né? É muito simples, pessoal. São moléculas que apresentam uma parte polar, que nós chamamos de hidrofílica, e uma parte apolar, que nós chamamos de hidrofóbica. Então, basicamente, elas apresentam, ou esses lipídios apresentam uma cabeça e apresentam uma cauda. A cabeça desse cara, pessoal, ele tem uma afinidade pela água. Portanto, a cabeça do lipídio, ela é hidrofílica, polar. E a cauda do mesmo, ele não tem afinidade pela água, portanto nós chamamos de parte apolar ou parte hidrofóbica. Então vamos lá, pessoal, essa bicamada lipídica ela apresenta então, como citado anteriormente, a parte polar hidrofílica, e essa parte polar hidrofílica ela encontra-se em contato com a água onde? No exterior e no interior da célula. Bom, mas o que faz a parte apolar? A parte apolar encontra-se em contato umas com as outras. Certo, pessoal? Bem, como as moléculas lipídicas encontram-se em constante deslocamento, certo? Elas não são estáticas, o modelo explicado é chamado de fluido. Certo, galera? Vamos lá, pessoal. Diversas proteínas estão presentes também nessa bicamada, né? E cada uma dessas proteínas, ela vem e apresenta aí uma função específica. Então, assim como os lipídios, as proteínas, elas também são anfipáticas. Neste caso, nós temos parte polar e parte apolar. A parte polar da proteína fica onde? Fica em contato com a região aquosa, certo, galera? E o legal das proteínas, pessoal, é que elas apresentam também um canal hidrofílico. Então, algumas proteínas apresentam um canal hidrofílico. Pô, mas por que isso é importante? Esse canal ele facilita a passagem de substâncias hidrofílicas ou substâncias polares. Certo, pessoal? Existem algumas proteínas, pessoal, que não estão imersas totalmente. Assim, neste caso, nós podemos dizer que apenas uma parte encontra-se exposta para a parte extracelular ou para a parte interna, no caso do citosol. E existem aquelas proteínas que atravessam de um lado ao outro da membrana. Essas proteínas são chamadas de transmembrana. Certo, pessoal? Bem, mas se a membrana ela é seletiva, como que funciona então o transporte aí por essa membrana, né? Como que ela consegue controlar o que entra e o que sai, né? Por que chamamos ela de seletiva? Então vamos lá então, pessoal. A membrana plasmática ela funciona então como uma barreira seletiva, obviamente, e ela permite então que apenas algumas substâncias passem através dela para o interior e para o exterior também da mesma. E esse transporte de substâncias ele dá por duas formas. Nós teremos duas formas aí que vão caracterizar o transporte dessas substâncias. O primeiro é o transporte passivo e o segundo é o transporte ativo. Bem, mas qual que é a diferença do transporte passivo para o transporte ativo? Então vamos pensar assim, ó, transporte passivo sem gasto de energia, transporte ativo com gasto de energia. Caracterizando cada transporte, nós temos então que o transporte passivo é aquele que permite a passagem de água através da membrana, onde ocorre o quê? As substâncias elas saem de uma região mais concentrada e seguem para uma região menos concentrada. Nesse tipo de transporte, nós não temos gasto de energia para a célula. São exemplos de transporte passivo, então, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Já no transporte ativo, o que nós temos então no transporte ativo? O transporte ativo é aquele que permite a passagem de algumas substâncias da membrana, onde ela está menos concentrada, para uma parte de uma região mais concentrada. Ou seja, ela sai de um meio de menos concentração, certo? Para um meio com maior concentração. Essa passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, nós vamos dizer que ocorre contra um gradiente chamado de gradiente de concentração. Então, neste caso, existe gasto de energia pela célula, sendo necessária então a presença de quem? De algumas proteínas que vão atuar aí como transportadoras, certo? Bem,
o mais conhecido dos transportes ativos, né, com certeza aí é a bomba de sódio e potássio. Certo, galera? Então vamos retomar aí o que nós comentamos hoje sobre a membrana, pessoal. Número 1, essa membrana plasmática, ela é uma estrutura que delimita a célula, ou seja, separa o meio externo do meio intracelular, certo? Separa o meio externo do meio interno. A membrana plasmática, então, ela apresenta na sua composição proteínas, lipídios, carboidratos e esteroides. O modelo que representa a estrutura da membrana plasmática é chamado de modelo de mosaico fluido. Dentre as funções da membrana, nós podemos citar, então, a barreira seletiva, delimitando o que entra e o que sai da célula. E por fim, pessoal, o transporte de substâncias pela membrana pode acontecer de duas formas. Por transporte passivo, sem gasto de energia, por transporte ativo, com gasto de energia. Bem, galera, então hoje nós falamos sobre a membrana, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Siga aí as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês até a próxima, galera!